Muito obrigado, Sr. Professor. É sempre com gosto que venho colaborar com a Universidade Nova, que também sinto como a minha casa. Estou sempre entre amigos e bons colegas, alunos e pessoas da mesma área científica, que é sempre interessante depois debatermos. Ora bem, eu hoje pensei falar-vos um pouco sobre os 70 anos da NATO e quais são os principais desafios que a NATO tem. Fiquem um pouco. É um tema que tem 70 anos para nós contarmos. Podíamos estar aqui horas a conversar sobre as tecnologias, sobre a evolução da organização, mas eu vou-me cingir à NATO, União Europeia, e depois, sobretudo, ao papel, àquilo que nós devemos preservar da organização e os desafios com que ela se depara. E eu espero não demorar mais do que 10, 12 minutos nesta breve reflexão e depois poderemos conversar. Não vou descrever o que é a organização, mas vamos apenas falar sobre ela. Bom, Cimeira de Chicago, depois do Conselho Estratégico houve várias cimeiras, houve a de Chicago, depois houve a de Gales, depois houve a de Varsóvia e o contexto estratégico foi-se alterando significativamente. Em 2010 já tínhamos os problemas, quando foi apresentado o novo conceito estratégico da Aliança, já tínhamos o desafio novo da Rússia, quando foi em 2008, em agosto de 2008, com os problemas da Geórgia. Mas depois, em 2014, isto agravou-se com a anexação da Crimeia e, na cimeira, imediatamente a seguir, no verão seguinte, a NATO resolve adotar uma postura mais, com uma dissuasão mais firme, que já vinha de Chicago. Após a aprovação do Conceito Estratégico em Lisboa, a primeira medida foi a redefinição da postura Deterrence and Defense. Bom, mas passaram 3 anos e tivemos que renovar novamente essa postura. E a NATO optou por criar ou adaptar a sua dissuasão, que se continua cingida ao mix do nuclear com o convencional e agora a procurar-se adaptar-se às ameaças híbridas, uma nova formulação das ameaças vindas do leste, e na sua dissuasão tradicional, pela negação, quais são os dois grandes componentes? Uma é o missile defense, é negar alvos ao adversário, já falaremos disso depois mais à frente. E a segunda foi pré-posicionar forças naqueles países que aderiram à Aliança, e se vocês repararem, quer os Bálticos, todos aqueles países que ali estão, eram países do antigo Pacto de Varsóvia, e que optaram, antes de aderir à União Europeia, aderiram primeiro à Aliança Atlântica. Por um motivo, e os discursos deles são muito simples nisso, por causa do chapéu nuclear. Essa foi a razão fundamental. Tem a proteção nuclear, e vocês vejam, a Ucrânia era a segunda grande potência nuclear, desnuclearizou, e os russos anexaram parte, ocupam o Donbass e anexaram a Crimeia. Bem, de maneira que é a necessidade da proteção nuclear, mas isso só não chega. E então é preciso criar, dentro dos 29, na altura eram só 28, dentro dos 29, criar as medidas de confiança, as reassurance measures. E então, há um pré-posicionamento de forças, bem, são forças irrisórias, são battle groups, estamos a falar de meia dúzia de milhares de homens pré-posicionados nos Bálticos e na Polónia. E depois temos a complementar isto o missile defense. Bom, esta nova postura de defesa e dissuasão e de pré-posicionamento de forças, que depois crescem, e capacidades logísticas adicionais, permitem depois um crescer da força, mas é uma dissuasão apenas convencional. E para tranquilizar, digamos, aqueles parceiros ou aqueles aliados que têm poucas capacidades militares, mas também têm pouca profundidade estratégica. Uma ação clássica. Bom, e já vamos falar de outro tipo de intervenção que a Rússia tem tido nestes países, não precisa de ações clássicas, tem atacado com o cyber. Bom, curiosamente, nós de vez em quando fazemos o air policing, porque eles não têm meios aéreos e a Força Aérea Portuguesa disponibiliza para lá os meios em rotação para fazer o air policing. Bom, são medidas para tranquilizar e mostrar que os aliados se mantêm unidos à volta do seu artigo 5º e mostrar ao adversário do outro lado que é preciso ter atenção, que há uma grande organização, a maior organização político-militar da história, com grande capacidade de intervenção, se assim for necessário. De maneira que isto são os pré-posicionamentos das forças.
nos Bálticos e na Polónia. Bom, e depois temos outra coisa que é extremamente importante, que é a NATO Response Forces, que já vem, não é uma coisa nova, já tem, é 2004, a primeira NRF, só que foi, acrescentámos em efetivos e em capacidade de resposta, em readiness to act. Conseguimos projetar 5.000 homens em 48 horas. São números irrisórios, mas ajudam a dar medidas de confiança aos aliados, que é essa capacidade, se a ameaça vier de leste, de intervenção, de reforçar aquelas forças pré-posicionadas, e depois há uma SPEAR, que é a Very High Readiness Joint Task Force, que é uma força chama-se uma força-lança, para intervir mais rapidamente. Bom, no fundo, para mostrar das situações identificadas como ameaça, são a ameaça vinda do leste. Não é uma ameaça nova, está bem? É apenas reformulada. Bom, mas as ameaças não vêm só do leste. Nós estamos circundados de ameaças. Temos as ameaças a sul, aliás, que vêm do norte da África e do Médio Oriente, algumas delas criadas pela própria organização. Foi o caso da Líbia, se não se tem lá ido, talvez aquilo estivesse mais estável. Mas, então, há aqui a preocupação dos 360 graus. E tem havido sempre a divisão entre os flancos, porque a nossa visão atlantista e a partir de Lisboa da organização é uma, para quem mora nos Bálticos é completamente diferente, tem outras prioridades. Então, o encontrar do equilíbrio entre o pré-posicionamento de forças face a uma ameaça mais tradicional, apesar de poder ser híbrida e no espaço cibernético, mas bem identificada, que é a Rússia, ou as ameaças de atores não estatais, vindos sobretudo a partir do Sul, encontrar o equilíbrio disto não tem sido fácil, e o diálogo tem, agora, na cimeira do ano passado, encontrou-se esse equilíbrio teórico de haver, a partir de Nápoles, uma maior preocupação com o Sul. Bom, para encontrar o equilíbrio entre os 29 aliados. Isto no que diz respeito às grandes ameaças. Depois podemos detalhar isto. Depois, a Aliança tem enfatizado muito esta preocupação. É a ligação com a Europa. Bom, a parceria estratégica com a Europa foi uma coisa que não é nova. A Aliança tem não se esqueçam que 22 dos membros da União Europeia são membros da Aliança. De maneira que a ideia é haver complementaridade, mas também ir passando um bocadinho para a autonomia estratégica da própria Europa, porque as prioridades do grande aliado norte-americano são outras. Já não são só na Europa, mas transferiram-se muito para o Mar do Sul da China e para o Pacífico, e agora balancear o esforço estratégico deles e dar mais autonomia estratégica à Europa. Isto tem custos, e já poderemos falar disso. Bom, de maneira que com o secretário-geral da organização tem-se incrementado significativamente, já não é só ao nível das operações, na partilha de informações, mas há aumento das capacidades e de investimento do lado europeu, não é em competição com a NATO, mas em complementaridade com a NATO, das capacidades militares dos europeus. Isto depois pode-nos levar ao Transatlantic Bond, à ligação com os Estados Unidos, que nós dizemos, foi o Trump que agora veio dizer que vocês têm que pagar. Não, é um engano. Podemos voltar ao tempo do Bush, aliás, do Clinton, que veio ele com a identidade europeia de segurança e defesa. Depois veio Sam Malou, ele é que veio com essa ideia, vocês têm que ser mais autónomos, e começaram vocês a pagar. Já lá vão 20 anos. Nós esquecemos disso. Agora, de facto, o Bush tem sido mais assertivo. Mas se nós formos em 2011, num governo anterior, era o Gates, o secretário da Defesa, num discurso em Bruxelas, disse: a geração da Guerra Fria está a acabar. E as nossas prioridades são outras, vocês têm que olhar mais pela vossa defesa e temos que entrar aqui num burden sharing, não é só das baixas e da partilha de trabalho estratégico, mas tem a ver com o vil metal, quem é que suporta isto? Não somos só nós que temos que suportar. Bom, isso tem levado a que haja alguma fricção, alguns atritos no diálogo entre alguns dos parceiros, entre alguns dos aliados europeus e o grande aliado norte-americano. Mas o que é certo é que em 2014 estabeleceu-se que
tínhamos que chegar aos 2% até 2024. 10 anos para chegarmos aos 2% do PIB e só neste momento, desde 2016 até agora, nos últimos 3 anos, mais 100 mil milhões foram colocados nos orçamentos dos países europeus. 100 mil milhões é muito dinheiro, são muitas capacidades militares, ou em princípio, se isso for convertível em capacidades, mas nota-se que há um esforço. Mas mesmo assim, só 7 países é que estão. Passámos de 5, de 4 para 5, foi aumentando e agora quase podemos dizer que temos 8, a Roménia está ali no limiar. Depois há países como nós que, por decreto e por resolução do Conselho de Ministros, temos a limitação no 1.1, o máximo, entre 1 e 1.1 do PIB alocado à defesa. Bom, isso são critérios, cada um sabe como é que se organiza, mas temos um compromisso internacional de lá chegar e nem todos lá chegamos. De maneira que a parceria com a União Europeia tem sido fundamental para passar parte das preocupações e criar autonomia estratégica e capacidade de atuação mais isoladamente aqui nos aliados europeus. Porque vejam, ou na Europa como um todo, a última grande intervenção militar que a Aliança, bem, tirando o Iraque e o Afeganistão, onde ainda estamos, foi a Líbia. E a Líbia, com o presidente anterior, norte-americano, ele disse, bom, nós damos o tiro de partida, digamos assim, nós apoiamos na fase inicial, mas depois alguém comanda e controla. Não havia ninguém na Europa com capacidade de comando e controle de uma operação conjunta e combinada daquela dimensão. E além disso, dos 28, só 17 é que participaram, com diferentes modalidades de participação. Bom, então teve que ser a NATO a comandar a operação, não foram os americanos. Né? Os americanos passaram para a NATO. Não. Que nós não temos nem estruturas de comando e controle permanentes, nem capacidade de projeção da força. Há uma quantidade de limitações na Europa que temos que adquirir, porque Deus queira que a Aliança se mantenha, tem uma longevidade, tem se adaptado às circunstâncias, tem evoluído, mas nunca se sabe. Então há que criar alguma capacidade autónoma, não quer dizer que os americanos deixem de estar, mas temos que pensar nisso. E tendo sempre esta, não vale a pena duplicar meios e tal, e depois temos que ter responsabilidades que o vizinho da Rússia é nosso. Nós não é só sanções económicas, mas depois ao mesmo tempo os alemães têm o Nord Stream para os abastecer do gás e por aí fora. E as sanções acabam por ser o que são. Bom, temos que ser pacientes com o tempo da diplomacia. Mas o que é que ao fim de 70 anos nos preocupa da Aliança? Mas, agora há crise por causa da nova administração americana. Já tivemos, lembro-se do de Gaulle, a sede da NATO era em Paris, e saiu de Paris. O de Gaulle e saiu de Paris, eles saíram da estrutura militar integrada. E depois acabou a Guerra Fria e a gente também dizia que ia acabar a NATO. E não acabou, e ela reestruturou-se, ou seja, tem uma grande capacidade de adaptação e de resiliência às novas circunstâncias. Bom, então o que é que eu penso que é importante à Aliança? Eu penso, e daquilo que tenho lido, o que é que ela deve preservar hoje em dia? Bem, os seus princípios e os valores. E aqui, quando eu falo em princípios e valores, são a democracia liberal. Não são regimes autoritários, está bem? Nós entramos em 49, éramos um regime autoritário, e hoje há algumas validades mais autoritárias na União Europeia, mas o princípio básico da pertença à Aliança são o regime político da democracia liberal e os valores da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de circulação, aquelas liberdades que nós fomos habituando da ciência política. Isso tem que ser preservado. Bom, e já vão ver onde é que eu quero chegar mais à frente. Depois há uma coisa que tem que se preservar. A estrutura de comando da NATO tem quartéis-generais em permanência, tem forças pré-posicionadas, tem treino permanente. A União Europeia não tem. Nós temos que preservar esta estrutura de comando permanente. Temos aqui um exemplo, em Oeiras, temos a Strike for NATO, fica aqui. É um subcomando naval, mas é importante. Está bem? De maneira que comandos estratégicos, comandos operacionais, comandos de componente, essa estrutura de comando e de forças em permanência, eu penso que devemos preservar. Depois, temos outra coisa que mais ninguém tem, capacidade de gerar forças. Como é que se faz? Não vamos aqui explicar o processo, mas é um processo que é necessário preservar a capacidade de gerar forças. Depois, manter este elo transatlântico. Agora, vejam a importância. Onde é que foram os 70 anos da Aliança? Não foram em Lisboa, não foram em Bruxelas, foram em Washington, a comemorar o Tratado de Washington. Não foi uma cimeira, mas foi uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros e o secretário-geral, o Stoltenberg, foi falar ao Congresso.
E dá aqui um sinal muito importante, porque é muito interessante ver o discurso e a prática política são completamente diferentes. Eu estive na Cimeira o ano passado em Bruxelas e ouvi os disparates que se diziam na televisão e nos comentadores. O Trump aconteceu. O Trump, no primeiro dia, assinou os papéis todos, dos 2%. Os disparates começaram no dia seguinte. Virava-se para a Merkel, afinal tem que ser 4%. Mas já tinha os papéis assinados. Okay? Houve aqui o diálogo diplomático venceu nesta altura. E houve na mesma cimeira, vieram 2 senadores dizer que os norte-americanos estão com os seus aliados europeus. Norte-americanos, leia-se, Estados Unidos da América, sem falar dos canadianos. Estamos com os nossos aliados europeus. E agora o Stoltenberg foi falar ao Congresso, para mostrar que há um sinal. Foi a convite do Congresso, ele foi falar ao Congresso. Ou seja, há um sinal das estruturas norte-americanas que há. A aliança é importante. Que a aliança, isso é outra coisa, mas a aliança com os europeus é muito importante. E voltamos a sublinhar os valores das democracias liberais. E da nossa forma de viver, que é extremamente importante. Bom, maneira de preservar isto é tendo atenção que é preciso incrementar a partir do trabalho estratégico com, e o que isso queira dizer, com a União Europeia. Depois, há outra coisa que é fundamental. Na União Europeia, por exemplo, ou nas organizações internacionais, não há decisões por consenso. Bom, um pequeno país como nós ou como a Islândia tem o mesmo voto do que os Estados Unidos da América. É por consenso. É a única organização. E funciona. No NAC, no nuclear é diferente, mas isso é outra história. Depois, há aqui uma coisa que é extremamente importante, que nós não ligamos. Os que andam na área militar têm esta ideia. Bom, eu trouxe a minha pen, puseste ali a pen, ela entrou. Se a minha pen pode não entrar no computador norte-americano. Tem que haver interoperabilidade dos meios. Podem ser da marca que eu quiser, feitas em Portugal, não quero. Os meios têm que ser interoperáveis. Só que a decalagem tecnológica, nós estamos a falar em cutting the edge technology, a science, aquilo que falámos há bocado, Zé, lá fora. A Science and Technology da NATO está no cutting the edge technology. E depois incorpora isso, transforma isso em meios e depois nós tentamos transformar isso em capacidades. Só que o diferencial tecnológico começa a ser tão grande que qualquer dia a Europa não consegue fazer operações com os norte-americanos. Os meios deixam de ser interoperáveis, as frequências não são as mesmas. Estamos a falar de coisas do Mercedes dos anos 80 e um AMG 63 de 2018, que são coisas completamente diferentes. São ambos Mercedes, mas para termos uma ideia mais clara disso. De maneira que manter os estándares é fundamental, porque senão deixa de conseguir. Os outros 27 países não conseguem fazer, ou 28 países não conseguem fazer operações com eles. Isso é gravíssimo. E depois, o core da aliança. Artigo 5º, defesa coletiva. E dar a garantia aos aliados que está presente. Isso tem-se incrementado a força. De maneira que isto eu acho que se deve preservar. Está bem? Depois, quais são os grandes desafios? Bom, temos que revitalizar a aliança. Mas ela revitaliza-se. Acabamos por encontrar sempre um caminho. Ao longo dos 70 anos ela encontrou sempre caminhos. Se vocês lerem o Tratado de Washington, estava lá previsto 10 anos. E depois uma modificação ao fim de 20. E o Foster Dulles disse que a organização devia ter 10 anos de durabilidade e depois era para os europeus. Bom, já vamos nos 70 anos. Ela vai resistindo, vai se adaptando, vai se transformando. Passou pela guerra, com o de Gaulle, depois o fim da Guerra Fria, depois as operações de paz, depois as operações de estabilização e depois o contra-terrorismo. Tem-se adaptado, tem-se readaptado, continua a crescer. Mas há que dar aqui uma dinâmica política, e já vamos falar dessa dinâmica política, que penso que é interessante. Bom, o Defence Pledge, meus amigos, temos que partilhar o esforço. Isto é a mensagem clara, que eu já falei. Isto viver à custa dos meios de navegação, a segurança no Atlântico e a segurança nos mares do mundo, faça à conta da Marinha norte-americana. Eles é que garantem a segurança da navegação. Bom, a utilização do espaço e do ciberespaço, nós usamos, mas eles é que controlam. Bom, nós não temos essas capacidades. De maneira que temos que pagar todos. Temos que haver aqui uma partilha. Não é de uns pagarem 70% ou 75% de tudo e os outros apenas usufruírem disso. Estamos a incrementar. E isso, há um sinal muito positivo do lado europeu, tirando a Alemanha, que é aquele que está mais renitente, mas tem havido um sinal progressivo de investimento. Mesmo que não cheguem aos 2%. Estão a ver, em 3 anos passámos a ter mais 100 mil milhões no investimento na área da defesa. É muito dinheiro, é metade do PIB português. Bom, depois temos o NATO 4.0. Isto pode-se ligar com o cyber. Internet das coisas, é um grande desafio.
Nós já temos no espaço de batalha, já entra a cyber. E grande parte das ameaças à nossa forma de vida, que vem de um aliado ou de um adversário tradicional da Rússia, mas vem de outros atores não estatais e de outros Estados também, da Coreia, da China e por aí fora. O ataque às nossas infraestruturas críticas, o ataque à nossa banca, por aí fora. Há inúmeros cenários de atuação na área cyber e que nós temos que estar atentos, ter capacidade de resistir, capacidade de recuperar, capacidade de ensinar aqueles que têm dificuldade em aprender e ter essa garantia e olhar para o cyber. Depois é ter o resto dos 360 graus, não é só olhar para a Rússia. Os anos que passei na NATO só se falava da Rússia. Nunca falei do Atlântico e a estratégia marítima foi aprovada em 2009 e nunca falei do Atlântico. Era falado do Comitê Militar, mas no NAC nunca se falou do Atlântico e uma vez por mês falávamos no Afeganistão. Só se fala da Rússia. Bom, há mais para a NATO do que a Rússia. Isso, a cimeira passada deu indicações claras, vamos ver, mas não esquecer aqui o flanco sul, que é extremamente importante. Depois, as parcerias. A NATO tem inúmeras parcerias. Tem o diálogo do Mediterrâneo, por exemplo. A gente tem os povos do Magreb com os israelitas. É o único sítio onde estão todos sentados. O diálogo do Mediterrâneo. Depois temos as iniciativas de Istambul. E depois temos relações com a Finlândia e com a Suécia. Ou seja, há várias modalidades de parceria. Agora querem que o Brasil... Tentativas já anteriores se ensaiaram. Bom, temos que preservar essas parcerias. Porque a NATO é uma organização que é regional, mas tem uma capacidade de atuação global. E parcerias com a Austrália, parcerias com a Coreia do Sul, com a Nova Zelândia. Bom, são 40 parceiros. Há que aproveitar isso e revitalizar isso. Bom, há 15 anos, há mais de 15 anos estamos no Afeganistão. Como é que a gente sai daqui? Agora mudou a tipologia da operação, mas há lá umas dezenas de milhares de homens. Como é que o way out do Afeganistão? Quando? Como? E do Iraque. Também lá estamos. As NATO Training Missions estão lá. Nós temos lá, por exemplo, os portugueses devem andar à volta de 50 e poucos indivíduos. Mas como é que sai disto? Como é que nós saímos? Se é que é para sair. Mas temos que pensar, temos que refletir um pouco sobre isto. Bom, depois temos a Rússia. Mas a Rússia aqui é uma coisa que é muito importante. A Rússia pode ser um competidor, pode ser um adversário, pode ser um inimigo, pode ser aquilo que nós queiramos, dependendo da perspectiva. Mas a Rússia é fundamental para a Aliança em várias coisas. No espaço, no ciberespaço, na luta contra o terrorismo, na segurança energética. Há aqui inúmeras áreas em que a Rússia é fundamental. Nós temos que manter o diálogo aberto com eles. Mesmo que não queiramos. Bom, faz-me lembrar, havia um dos meus antigos chefes lá em Bruxelas, que agora é secretário na nova administração, ele dizia assim, devíamos ter feito como queríamos nos anos 90, devíamos ter integrado. Isso era o ideal da solução, que era para não ter problemas. Mas os russos, vejam aqui uma coisa que é extremamente interessante. Se vocês forem ver o diálogo, por causa destes mísseis de alcance intermédio, que agora os russos desenvolveram, e que os americanos retiraram-se do tratado, e os russos também saíram do tratado. Convém aos dois não estar no tratado. Porque o tratado, agora as armas hipersónicas, que não há nenhum regime jurídico para controlar a proliferação desse tipo de armamento, estás a falar em armas que podem ter 20 vezes a velocidade do som, e não há nenhum regime jurídico para regular isso. E então estamos a falar dos mísseis de alcance intermédio. Nem o Trump quer saber, nem o Putin quer saber se um ou outro estão contra ou saem do regime. Os americanos já saíram da defesa antimíssil, do anti-ballistic missile, do tratado por a proliferação do anti-ballistic missile, com o Bush filho. Isso é um legado, dizem os dois que é um legado da Guerra Fria. E qual é o problema? Não são os dois. O problema é para a Europa, que passamos a estar debaixo disto, vou acabar. E depois, sobretudo, os chineses estão a desenvolver armas e não estão abrangidas por regime jurídico nenhum. E a competição já não é só entre nós. De maneira com a Rússia é aqui muito importante. E termino com a China. E como é que nós vamos ver a China? Bom, não vou pôr os nossos fuzileiros, os nossos infantes a combaterem os chineses no Mar da Sul da China. Mas a Aliança tem uma componente que é fundamental e que está prevista no artigo 4º e que nós nunca falamos, que é a possibilidade de consulta e troca de impressões. São 29 países que devem trocar as suas experiências, debater os seus problemas, as suas perspectivas, no seio da Aliança. E a Aliança ainda é a forma dos americanos falarem com a Europa sem ter que passar na União Europeia. Falam com os aliados sem ter que passar na União Europeia. Bom,
A China é aqui um grande desafiador. Chegámos ao ponto, na parte tecnológica, de nos dizerem, alguns dos aliados, vocês não podem usar este tipo de tecnologia, por exemplo, na área do 5G, porque senão deixam de ter acesso ao tipo de informação que é classificada, porque os chineses, em princípio, espiam isso e tal. Bom, não sabemos se efetivamente é assim, mas já há esta postura política. Ou nos escolhem a nós, ou escolhem a opção chinesa. E os desafios, a competição no âmbito das grandes potências passa com a China. Que a Europa deve também utilizar a NATO e os aliados norte-americanos para falarem e debaterem o problema da China. Não estou a ver os homens da Estónia ou nós irmos para o Mar do Sul da China, mas é não se esqueçam que a NATO é uma organização política. Depois tem um braço militar, mas é uma organização política, onde estão representantes permanentes, são embaixadores e onde reúnem os chefes de Estado e de Governo. É aí que se discutem os grandes temas. É mais um sítio onde nós devemos debater. Está bem? De maneira que são os desafios colocados pela China também são extremamente interessantes. E não me alongo mais, porque o Zé já me fez sinal e o meu telemóvel também já tocou e já falei mais do que o suficiente. Muito obrigado.